A madeira antiga do confessionário respira junto comigo, rangendo de maneira quase compassada, como se acompanhasse o batimento de quem acaba de entrar. A porta não se abre por completo, apenas o suficiente para que uma silhueta deslize para dentro, carregando um peso que não vejo, mas sinto nos ombros tensos. O cheiro de hospital chega antes do som da voz. Álcool, luvas, noites longas. Há sempre um certo tipo de silêncio que vem das pessoas que cuidam dos sofrimentos alheios. Um silêncio que, às vezes, esconde o próprio sofrimento. A luz baixa desenha sombras longas no chão. Do outro lado da tela, uma respiração curta, como quem tenta não chorar. Não pergunto seu nome. Não pergunto por que veio. Apenas deixo que a atmosfera faça o que sempre faz. Convidar a alma a se revelar. Padre. Ela sussurra, e o som parece trazer um corredor inteiro com ela. Vamos ouvi-la. Padre, a cama 217. O senhor acredita que um quarto pode não ficar vazio mesmo quando ninguém está lá? Só estamos nós dois e Deus. Pode falar no seu tom, filha. Eu trabalho no Hospital São Lucas. Quase todas as noites agora. A 217 fica no fim do corredor leste, lá onde a luz pisca um pouco, mas só quando eu passo. Os outros dizem que é fiação velha, coisa de prédio antigo. Mas não é isso. A luz só pisca quando eu chego perto daquela porta. O paciente da 217, ninguém mais o vê. Eu sei como soa, padre. Eu sei. Eu vi. Falei com ele. Toquei a mão dele. Senti o calor. Ele segurou meu pulso quando teve medo. O ar parece esfriar dentro do confessionário, não por presenças, mas pela lembrança dela. Só que o prontuário dele desaparece. Sumiu das minhas mãos. Horas depois ele volta, mas diferente. Madeira range, longa, como se o confessionário exalasse com ela. Há um tremor em sua voz, mas não de medo sobrenatural. Um tremor de realidade que parece desmoronar sob os pés. Eu não estou entendendo mais nada. Eu só sei que a cama 217 nunca fica vazia. Mesmo quando está. Me conte como tudo começou. Começou como qualquer plantão de madrugada. Eu estava cobrindo outra enfermeira. O hospital estava mais silencioso do que o normal. Só dava para ouvir o ar-condicionado e aquele tipo de eco das máquinas desligadas. Eu estava passando pelo corredor leste quando ouvi alguém chamar. Moça, por favor. Não era um grito. Era quase um pedido delicado. Olhei para trás, para frente, nada. Até perceber que vinha do quarto 217. Ela pausa, talvez imaginando a porta novamente. Quando entrei, a cama estava vazia, mas o monitor que parecia estar desligado há dias acendeu. Só a tela, sem números, como se estivesse prestes a registrar algo. Quando olhei para o canto do quarto, bem ali, no canto, vi um homem magro, cabelo ralo, coberto por um lençol comum. Ele sorriu quando me viu. O confessionário parece ficar mais estreito. Ela continua. Ele disse que estava com frio, pediu água, perguntou quanto tempo eu ficaria no plantão. Tudo normal. Normal demais para alguém que supostamente não existia. Porque quando olhei para o prontuário na prancheta, estava em branco. Nenhum nome, nenhuma entrada, nada. Fui procurar a supervisão. Demorei uns 5 minutos. Quando voltei, o homem dormia. Só que o monitor estava desligado de novo. E o prontuário tinha escrito o nome dele, Alcides Ramalho. Letra bonita, mas não era minha, nem de ninguém que eu conheço. Ela respira fundo como se o ar falhasse. Eu devia ter ido embora naquele momento, mas ele precisava de alguém. O jeito como me olhou quando pedi para sair. Padre, parecia que fazia tempo que ninguém o enxergava. A enfermeira treme. Era a primeira vez, mas não seria a última. Na noite seguinte, ela começa. Antes mesmo de chegar perto da 217, a luz do corredor piscou 3 vezes. Um detalhe quase banal, mas na voz dela ganha peso. Os outros enfermeiros passaram rindo, dizendo que aquele lado do hospital era meio mal assombrado. Bobagem de plantão.
sabem? Mas ninguém entrava lá sozinho. Eles evitavam como se tivessem uma desculpa pronta para não abrir aquela porta. Ela suspira. Quando entrei na 217, o paciente estava sentado, olhando para a janela. A janela dava para um muro, não havia vista nenhuma. Mas ele olhava como se enxergasse o mar. Eu observo em silêncio, porque é assim que ela precisa falar. Você voltou? Ele me disse. Obrigado. A forma como ele falou parecia alguém que não recebia visitas há anos. As mãos dela provavelmente apertam o banco. A voz falha. Ele me perguntou se eu lembrava da música que ele cantou na noite anterior. Padre, ele não havia cantado nada. Eu teria lembrado, mas ele descreveu como se tivéssemos conversado por horas. Detalhes, perguntas que eu não fiz, respostas que eu não dei. O confessionário parece absorver essa confusão delicada. Quando tentei checar o prontuário, ele sumiu. A prancheta estava vazia. Revirei a sala. Nada! Saí para chamar ajuda. Demorei 2 minutos. O vento bate leve como passos lentos. Quando voltei, lá estava o prontuário, em cima da cama, aberto. Só que agora dizia que ele havia recebido alta. Na semana passada, lá estavam assinaturas, inclusive uma supostamente minha. Ela sorri amargo. Eu sei como é minha letra, padre. O silêncio pesa. Perguntei sobre isso ao paciente. Ele olhou para mim com uma tristeza profunda. Eles sempre tentam ir embora sem mim, ele disse. Mas você não. Algo se ajeita na sombra do confessionário. Ela continua. Deixei uma garrafa de água no criado mudo. Quando virei as costas, ouvi o som dela sendo arrastada. Quando olhei novamente, estava no chão, como se tivesse sido empurrada. Mas Alcides estava imóvel. Ela fecha os olhos, talvez revendo a cena. O quarto estava começando a lembrar de mim. A terceira noite foi a pior, porque aí eu já sabia que algo estava errado, mas não conseguia ficar longe. A madeira range em aprovação silenciosa. O hospital tinha recebido novos pacientes, então a supervisão me colocou em outro corredor. Só que, por volta das 2 da manhã, recebi uma chamada no BIP. Quarto 217, auxílio solicitado. Ela ri cansada. Padre, ninguém estava escalado na 217. Ninguém deveria estar pedindo nada. Eu pensei que fosse um erro do sistema, mas o BIP tocou de novo e de novo. Então fui. A respiração dela muda mais rápida, lembrança viva. O corredor estava vazio. Muito vazio. Aquele tipo de vazio que faz o som dos seus passos virar companhia. A luz piscou quando cheguei perto da porta e quando toquei na maçaneta. Ela faz uma pausa longa. Eu percebi. Meu avental molhado parecia água. Senti como se alguém tivesse acabado de segurar minha mão. Mas eu estava sozinha. Entrei, a cama estava arrumada como se nunca tivesse sido usada. O monitor desligado, o armário fechado, a janela coberta. Só que havia 3 coisas fora do lugar. A garrafa de água que deixei 2 dias antes, pela metade. O lençol, amassado na altura das pernas, como se alguém tivesse acabado de sentar. E o prontuário, aberto, em cima da cadeira. Ela engole o seco. Só que agora, padre, havia 4 versões diferentes dele dentro da pasta. Todas conflitantes. Uma dizia que Alcides tinha 72 anos. Outra dizia 65. Uma que tinha morrido em 2004. Outra que estava estável, em observação. O confessionário parece segurar o ar. E então eu ouvi. Moça, você voltou cedo hoje. Eu me virei. A cama estava vazia, mas a voz tinha vindo dali. Não era eco, não era imaginação. Eu conheço a diferença. Ela continua. Me sentei no banquinho e falei. Seu Alcides, o senhor está aí? O silêncio que ela descreve parece ecoar aqui. A coberta mexeu, lenta, como quando alguém respira fundo. E padre, eu senti o colchão afundar um pouco, como quando alguém muda de posição. Um detalhe final. Quando olhei para a mesa, um novo prontuário tinha aparecido, só que dessa vez com uma foto. Uma foto borrada, mas era ele, o mesmo rosto que eu vi acordado. Só que sempre que eu piscava, a foto parecia um pouco diferente. O coração dela bate rápido, eu sinto na respiração. Esse foi o momento
em que percebi que o quarto 217 não estava apenas ocupado. Ele estava lembrando de um paciente que o hospital mesmo tentou esquecer. Eu precisava de respostas, então, na quarta noite, decidi conversar com ele, com calma, como se estivesse conversando com qualquer paciente confuso. Ele estava sentado dessa vez. Posição mais ereta, como se estivesse esperando. Não sei explicar, padre, mas a luz no quarto parecia mais quente quando eu estava lá. Quando entrava, tudo ficava mais vivo. Seu Alcides, o senhor se lembra de mim? Perguntei. Ele respondeu sem hesitação. Claro. Você é a única que volta. Padre, essa frase mexeu comigo. Eu sou enfermeira. Eu volto para todos. Ela continua. Perguntei sobre o prontuário, sobre as datas trocadas, sobre a alta assinada por mim. Ele olhou para a parede, como quem tenta alcançar uma lembrança distante. Eles sempre mudam as coisas. Ele disse. Toda vez que tentam me tirar daqui, eu fico. Eu tento ir, mas fico. É como se o quarto me chamasse de volta. Eu segurei sua mão. Ela estava quente. Real, humana. Ele sorriu e apertou meus dedos. Ela respira, voz trêmula. Eu não quero desaparecer, ele disse. Enquanto alguém me vê, eu ainda existo. O silêncio entre nós se torna denso. Padre, eu senti um nó na garganta. Não era medo, era compaixão. Um medo humano de ser esquecido. Ela continua. Foi aí que o rádio na minha cintura tocou. Enfermeira, onde você está? Precisamos na ala norte. Eu respondi que estava ocupada na 217. A supervisora respondeu. A 217 está lacrada, querida. Ninguém está aí desde o acidente. O confessionário parece afundar um pouco. Eu virei para o paciente e então a cadeira onde ele estava sentado estava vazia, totalmente vazia. Mas a minha mão ainda estava quente. Como se outra mão tivesse se afastado da minha segundos antes. A cama, porém, ainda tinha o afundamento. Como se ele tivesse acabado de levantar. No dia seguinte, padre, eu fui proibida de entrar no corredor leste. Ela riu uma risada cansada, quase irônica. Disseram que eu estava emocionalmente sobrecarregada, que era melhor ficar em áreas mais movimentadas, mas eu precisava voltar. Algo me chamava. Não sei se era o paciente, não sei se era minha culpa por Dick Salou sozinho na última noite. A chuva aumenta lá fora, quase acompanhando a tensão. Esperei a madrugada. Peguei uma chave reserva e fui. Ela fala mais devagar agora, como quem revive passo por passo. O corredor estava diferente. Vazio demais. As paredes pareciam mais estreitas. O som dos meus passos ecoava como se tivesse alguém andando logo atrás de mim. Mas sempre um segundo depois, a luz piscou. Uma vez, duas, três. Quando cheguei perto da 217, ouvi algo que nunca vou esquecer. O som de alguém respirando. Mas não era forte. Era fraco, cansado, como alguém muito doente. Abri a porta devagar. O quarto estava exatamente como da última vez em que o vi, cama arrumada, armário fechado, monitor desligado. Mas havia marcas de dedos no vidro da janela. Marcas novas. Ela engole o seco. Fui até a cama. O colchão estava quente, como se alguém tivesse acabado de levantar segundos antes. O confessionário parece conter a respiração junto com ela. No criado mudo estava o prontuário, mas agora só havia uma folha. Uma folha que não deveria existir. No topo estava escrito: última visita registrada, ontem 3h12, enfermeira sem identificação. Paciente agradeceu pela companhia. Ela quase chora ao dizer: Padre, ninguém sabia que eu estive ali às 3h12. Quando toquei a folha, ouvi a voz dele. Dessa vez, bem baixa, bem fraca. Obrigado por não me deixar sozinho. Ela aperta o banco com dedos, angustiada. Só que, padre, eu estava totalmente sozinha no quarto. Não havia eco. Não havia vento. Não havia nada que justificasse aquela voz. A respiração dela muda. Agora é medo real, mas não do paciente, do que significava aquilo. Quando saí, o corredor estava diferente outra vez. Mais curto, como se eu demorasse menos para chegar ao fim. E, padre, eu ouvi
passos atrás de mim. Passos fracos, lentos, que paravam quando eu parava. Ela retoma. Cheguei no posto principal, sentei e chorei. Porque, pela primeira vez, eu entendi. Um tremor toma a voz. Ele nunca deixou o hospital, nunca recebeu alta, nunca foi embora. Mas não tá mais vivo. Eu não sei quando morreu. Não sei por que eu consigo vê-lo. Só sei que Ela inspira com força. ele continua existindo toda vez que alguém entra naquele quarto. E padre, Um silêncio absoluto. ele apenas queria uma companhia. Espero alguns segundos antes de responder. Não por hesitação, mas porque certas histórias merecem pousar antes de receberem resposta. Minha filha, digo enfim, com a calma de quem já ouviu dores profundas e reconhece quando não são frutos da loucura, mas da sensibilidade. Há pacientes que não partem no momento da morte, mas no momento em que deixam de ser lembrados. Ela soluça baixinho. Esse homem, esse Alcides, talvez não esteja mais preso ao hospital. Talvez esteja preso ao medo de ser apagado. Alguns fragmentos da alma se agarram ao último lugar onde foram vistos, ao último gesto de cuidado, ao último toque humano. A luz falha acima. Eu ignoro como mandam as regras. Você não o atraiu, não o convocou, apenas o enxergou quando ninguém mais o fazia. Ela respira com mais calma. E isso, minha filha, não é maldição, é misericórdia. Mas você precisa descansar. Ele não pediu que você ficasse. Apenas agradeceu por ter estado lá. Agradeceu por não ser esquecido. Agora, permita que ele siga seu próprio caminho. Visite outros pacientes. Viva sua vida. O que o quarto guarda não pertence a você. Ela silencia. Talvez aceite. Talvez ainda não. O quarto 217 continuará com sua história, mas não com o seu peso. Permanecemos assim por alguns segundos, apenas ouvindo a chuva contra a velha estrutura do templo.